Olá para você que nos acompanha no TMW Pix e em nossos parceiros em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Pix Notícias. Confira o que nós preparamos para você ficar bem informado. Imbituba passa a contar com unidade do Ciretran. Moradores da região não precisarão mais se deslocar até Laguna para emissão e regularização de CNH. Na Semana do Meio Ambiente, Garopaba cedia a primeira edição do Festival Internacional de Cinema Ambiental. Iniciativa busca aproximar os jovens de temas importantes, como a preservação do meio ambiente. Justiça derruba liminar que autoriza a rede de postos catarinenses a operar no sistema self-service. Caso recebesse o sinal verde para o autosserviço, o preço do combustível reduziria até 15 centavos no litro. Revisão do plano diretor tem primeira audiência pública realizada. Câmara de Vereadores, lota e população mostra que quer participar do processo. Todas as cidades da região são contempladas com novas viaturas para a Polícia Civil. Investimento total do governo do estado é de 15 milhões de reais. Som de antena de telefonia no bairro Ferraz perturba moradores. Ruído permanece ligado 24 horas por dia. Mesmo com denúncias na polícia, prefeitura e no Ministério Público, população segue sem solução. Eles não fazem nada. Ah, não, tudo tem que esperar agora o setor tal, o outro setor, e assim eles vão levando. Só que eles esquecem que aqui são pessoas, são seres humanos, né? Essa antena, ela não está no meio de rochas, ela está no meio de pessoas, de gente. Essas e outras notícias a partir de agora. Fique com a gente, o Pix Notícias está só começando. Olá, obrigado pela companhia. Imbituba agora tem sede do Ciretran. Na prática, isso significa que moradores dos municípios de Garopaba, Paulo Lopes e Maruí e Imbituba não precisarão mais se deslocar até Laguna para resolver pendências relacionadas aos processos de habilitação. Após mais de 3 anos de trabalho da Polícia Civil, Detran e o Poder Executivo em Imbituba, a cidade agora possui um órgão de circunscrição regional de trânsito, o Ciretran. Com um órgão instalado na capital nacional da Baleia Franca, moradores das cidades de Garopaba, Paulo Lopes e Maruí e até mesmo Imbituba não precisarão mais se deslocar até Laguna para solicitar o atendimento. Até então, os munícipes de todos desses locais precisavam se deslocar à Laguna para efetuar vários serviços de trânsito, né? Principalmente a questão da CNH, para obter a primeira CNH, para renovar a CNH, exames médicos, psicólogo, prova teórica, prova prática, tudo isso era feito em Laguna, né? Alguns efetuavam pagamento para autoescolas, né? Para conseguir eventualmente ir lá buscar a CNH. Hoje, todos esses serviços são realizados aqui em Imbituba. A prova teórica é aqui, a prova prática de direção é aqui, o próprio recolhimento da CNH, quando estiver pronta, é aqui, então vai representar uma grande melhoria aqui para os cidadãos de Imbituba e dessas outras cidades. O Ciretran está localizado no bairro Vila Nova, local onde funcionam outros órgãos da Prefeitura, como a Superintendência Municipal de Trânsito e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Portuário. O atendimento pode ser feito tanto por ordem de chegada quanto por meio de agendamento. Anteriormente, em Imbituba, na sede da Polícia Civil, funcionavam apenas o Citran, que é responsável por licenciamento e transferências de veículos, e outro espaço para registro de fotos da CNH. Agora, estas duas operações foram transferidas para o mesmo prédio. Está tudo centralizado nessa área. A pessoa hoje, para fazer qualquer serviço de trânsito, ela conta com o Detranet, né? Os horários hoje são todos agendados pela internet, então a pessoa consegue agendar, marcar foto, marcar prova teórica, marcar todos os serviços, né? Tem um passo a passo no site do Detran. A pessoa chega ali no portal da Vila Nova, onde está situado o Ciretran, e consegue realizar todos esses serviços. Inclusive, como ali funciona o Departamento Municipal de Trânsito, se ela precisar de algum serviço no âmbito municipal, também está ali no mesmo prédio todos esses serviços. Na sede da delegacia,
onde funcionavam os serviços de trânsito, o comando planeja a criação de outros serviços que possam atender a população. A gente recebeu recentemente a visita da delegada-geral adjunta aqui da Polícia Civil de Santa Catarina, também da coordenadora das DPCAMs aqui de Santa Catarina, e o projeto que a gente tem aqui para a Delegacia de Polícia de Imbituba é a implantação de um núcleo de atendimento à mulher nesse espaço que vagou aqui na delegacia. A gente vai fazer agora um projeto, uma reestruturação da delegacia, e em breve espaço de tempo a gente pensa então em inaugurar esse núcleo que vai representar um grande avanço aqui para o atendimento à mulher da cidade de Imbituba. Desde 2017, que eu sou delegado aqui em Imbituba, a gente conseguiu reduzir drasticamente os índices de crimes graves, como homicídios, latrocínios, roubos. Entretanto, eu verifiquei que os crimes, a violência doméstica, a gente não conseguiu reduzir a contento. Verifiquei que há realmente essa necessidade aqui de implantação de um setor especializado no combate à violência à mulher. E é isso que a gente vai buscar nos próximos dias, nos próximos meses aqui na comarca de Imbituba. E começaram os preparativos para a 22ª Quermesse de Garopaba. Para a montagem das estruturas, várias ruas da região central da cidade precisaram ser interditadas. As festividades começam no feriado do dia 16. Desde quinta-feira, o trânsito em algumas ruas no centro de Garopaba foi interditado. O motivo é a montagem da estrutura da quermesse. A rua 30 de dezembro foi interditada desde o cruzamento com a rua João Orestes até a rua Antônio Claudino de Souza. A rua Antônio Claudino de Souza está bloqueada desde o ponto de táxi até o cruzamento com a rua Nereu Ramos. A rua Francisco Pacheco de Souza foi interditada do cruzamento com a rua João Orestes até a rua Professor Antônio José Botelho. Já a rua Lauro Severiano Miller está bloqueada a partir do cruzamento com a rua Francisco Pacheco de Souza até o cruzamento com a rua Nereu Ramos. As festividades da quermesse começam na próxima quinta-feira, dia 16, feriado de Corpus Christi, com a tradicional confecção dos tapetes. A abertura oficial da festa será às 6 horas da tarde. As atrações seguem até domingo, dia 19. Com a proposta de trazer a quermesse para a praça esse ano novamente, é lógico que alguns transtornos poderiam acontecer. O fechamento das ruas, na principal área da cidade. O fechamento dessas ruas, a Francisco Pacheco, da professor José Antônio Botelho, da Nereu Ramos e a Lauro Severiano Miller, elas acabam ficando fechadas de hoje, dia 10, até semana que vem, no domingo, o encerramento da quermesse. Então é um transtorno, vamos dizer, temporário, mas com benefício muito grande pelo resgate da quermesse para a praça novamente, que esse é um pedido em massa da população, aquele aconchego que a praça traz para a gente, o que a quermesse realmente significa. Então, entendemos um pouco desse transtorno, mas acreditamos na compreensão de todos e desde já faço o convite, convidando todo mundo a vir para a festa, dia 16, na quinta-feira iniciamos, a partir das 18 horas até domingo às 19h30. Este ano, Garopaba fará novamente a abertura do processo seletivo para vagas temporárias da administração municipal. Entre as vagas disponíveis, os salários variam de R$ 1.300 até R$ 17.000. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo para a contratação de vagas temporárias nas Secretarias de Educação e Cultura, Saúde, Infraestrutura, Administração e Fazenda. Os interessados terão até o dia 15 de junho, nesta próxima quarta-feira, para se inscrever e pagar a taxa de inscrição. Vagas para os cargos de nível superior, a taxa de inscrição é de R$ 95. O salário nessas funções varia entre pouco mais de R$ 2.000 a quase R$ 17.500. Para esse nível de escolaridade, a gestão municipal está contratando advogados, psicólogos, professores e médicos em várias especialidades. Para ocupação em nível médio, o valor pago para quem se inscrever é de R$ 75. Os salários variam entre R$ 1.200 a pouco mais de R$ 2.500. Nessa categoria, estão abertas vagas para profissionais como agente administrativo, fiscal sanitário e técnico de enfermagem, e entre outros. Para as funções de nível fundamental e alfabetizado, a taxa de inscrição é de R$ 45. Os salários variam entre R$ 1.800 a pouco mais de R$ 2.000. Neste nível, podem se inscrever os interessados nas vagas de vigilante, motoristas, merendeiras e entre outras funções.
Também foram abertas vagas temporárias para agentes comunitários de saúde, com habilitação profissional, sendo exigido o ensino médio completo e curso introdutório de formação inicial. Outra exigência que pode aplicar na eliminação do candidato é a obrigação de residir em Garopaba até a data da publicação do edital, em 1º de junho. O salário nesta vaga é de pouco mais de R$ 1.700. O valor da inscrição é de R$ 75. As inscrições devem ser feitas por meio do site que aparece na tela. Nas comemorações da Semana do Meio Ambiente, Garopaba sediou a primeira edição do Festival Internacional de Cinema Ambiental. 12 filmes, entre curtas, médias e longas-metragem, foram exibidos. Iniciativa busca aproximar os jovens de temas importantes como a preservação do meio ambiente. A primeira edição do Festival Internacional de Cinema Ambiental ocorreu ao longo dessa semana em Garopaba. Os filmes foram exibidos em vários lugares da cidade, inclusive em algumas escolas do município, com o intuito de aproximar os jovens de temas importantes, como a preservação do meio ambiente. Que são essenciais eventos como esse, né? Eu tenho dito bastante aí durante essa semana o quanto nós acreditamos na ferramenta audiovisual, né, como o produto audiovisual como ferramenta de educação ambiental. No Dia Mundial dos Oceanos, a exibição do filme Entangled em Costa Rica, na Escola Prefeito Luiz Carlos Luiz, acendeu o debate sobre os acidentes envolvendo baleias e redes de pesca. Os episódios, infelizmente, são cada vez mais frequentes nas praias em todo o planeta. A exibição contou com a presença do Instituto Australis Pro Baleia Franca e Milene Novaes, bióloga do Projeto Cetáceos. Ela é conhecida como a captura acidental ou incidental, né? Porque na verdade a intenção não é a caça das baleias, não é pescar as baleias nem os outros animais, né? Elas vêm na rede acidentalmente. E essas novas gerações estão ligadas, né, diretamente morando no mar, morando perto da praia ou mesmo morando no interior, a gente está ligado ao oceano. Então tudo que está acontecendo no oceano pode ser que a gente não perceba, mas ele influencia a população até fora, até longe do litoral. Os professores e alunos aprovaram a iniciativa e frisaram a relevância de aprender sobre a proteção dos oceanos. Acho que principalmente a importância da consciência ambiental, né? Já que a gente vive numa cidade litorânea, né? Além de ser turística, né? Então a importância deles verem essa realidade dos mares, né? Dessa poluição e tudo que tem surgido aí. Foi legal porque eu nunca tinha visto como é que salvava uma baleia, porque eu sempre tive curiosidade de como é que eles faziam. Aí eles mesmos não sabiam como é que eles faziam. E eu gostei de ver, porque na minha cabeça todo mundo já estava preparado, né? E não, eles não estavam preparados, foi uma surpresa para eles. Querendo ou não, eu tô cuidando da minha própria terra, eu vou viver aqui, né? Então eu tenho que olhar para frente e ver, nossa, eu tenho que cuidar, porque se ninguém cuidar, pelo menos eu tenho que fazer minha parte, né? Dayana Bezerra, bióloga do Instituto Australis, acredita que parcerias entre pesquisadores e comunidades sejam essenciais na preservação das baleias, cujas aparições são cada vez mais comuns no nosso litoral. Então, os pesquisadores, junto com a comunidade local, junto com os pescadores, têm que fazer esse pensamento em conjunto para ver como, né, continuamos pescando e continuamos também tendo essas espécies. Não é trabalhando, resolvendo uma questão que fosse ambiental e causando um dano social. A ideia é que a gente consiga conviver e diminuir esses impactos e esses encontros para que eles sejam menos frequentes. O festival exibiu 12 filmes, entre curtas, médias e longas-metragem. Obras da região e de países como Costa Rica, Turquia e França estão presentes na seleção, que conta com documentários, ficções e animações. Cada um traz um olhar singular e uma narrativa única, mas todos abordam a mesma temática: o cuidado com o meio ambiente. São conteúdos altamente qualificados, né, que são apresentados através de longas, de curtas, né, de documentários, e que podem proporcionar, né, como aconteceu hoje, um debate, né, uma discussão, né, acerca, né, de todos os conteúdos que são apresentados. Em maio deste ano, uma rede de postos de combustível de Santa Catarina conseguiu uma liminar da Justiça que concedia o direito de praticar o autosserviço, o chamado self-service. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região
o TRF4, em Porto Alegre, derrubou em primeiro grau a decisão que autorizava o próprio cliente realizar a função do frentista. O empresário recorre da decisão. Ele falou com a nossa equipe e afirma que, com o autosserviço, o preço do combustível reduziria até 15 centavos. Em séries e filmes estrangeiros, é comum ver o personagem fazer uma parada no posto de combustível e realizar o abastecimento por conta própria. Esta ação não é uma ficção, é realidade em muitos países do mundo. No Brasil, o self-service é proibido por lei desde o ano 2000. A regulamentação foi criada com o intuito de manter postos de trabalho e questões de segurança. Em Jaraguá do Sul, cidade da região norte de Santa Catarina, uma rede de postos de combustíveis vem trabalhando para reverter essa legislação. Em maio, a empresa conseguiu uma liminar na Justiça Federal, na qual autorizava a operação do sistema. A justificativa era que a regra vigente desde 2000 é incompatível com as novas leis de liberdade econômica e de inovação tecnológica. Isso porque implicaria com a reserva de mercado. A decisão foi revertida poucas semanas depois, no fim do mês de maio. Essa lei protege a empregabilidade dos frentistas e ela é injusta com os demais trabalhadores, né? É a mesma coisa que você ter uma lei que não permite um elevador sem assessorista, um telefone sem uma telefonista. É mais ou menos isso que acontece. Então ela limita a inovação e ela limita a liberdade de escolha. Então, por conta disso, o juiz deferiu a causa, que a lei realmente está obsoleta e não faz mais sentido por conta da edição das duas novas leis, e acabou nos dando a tutela de urgência para que a gente pudesse imediatamente se tornar self-service, uma vez que a outra lei se tornou inconstitucional. Já o Tribunal Regional Federal, o TRF4, em Porto Alegre, aceitou o pedido da União para que fosse suspensa a primeira decisão. As justificativas para o impedimento foi que, embora as leis de liberdade econômica e de inovação tecnológica tenham prometido diversas alterações em outras leis e Constituição, não abordavam nada a respeito da regra que proíbe o self-service. Por ser um assunto complexo, foi derrubado o caráter de urgência. O desembargador que analisou o caso alegou ainda que o serviço pode causar insegurança ao consumidor, tendo em vista que o mesmo estará lidando com materiais inflamáveis. A decisão ainda cabe recurso. Para se ter uma ideia de como funciona o autoatendimento em outros países, recebemos esse vídeo diretamente dos Estados Unidos. Neste caso, os consumidores estão aguardando em um supermercado que também presta o serviço de abastecimento. Em pouquíssimo tempo, sozinha, ela fez o abastecimento e pagamento. A rede de postos catarinense avalia que com a implementação do self-service implicará em uma economia de até 15 centavos por litro para o consumidor. Além da redução no preço, outra vantagem ao revendedor de combustível é solucionar a falta de mão de obra. Gabriel explica que na rede deles, só no ano passado, a rotatividade ficou em torno de 70%, sendo que a maioria pediu as contas. Jaraguá do Sul é o 7º maior PIB do estado, tendo menos de 200 mil habitantes. É considerado o polo da indústria têxtil e metal mecânico, o que demonstra que a cidade está com a economia aquecida. Então, a gente tem uma grande dificuldade de conseguir mão de obra por conta da característica da nossa operação. Nós estamos disponíveis 24 horas por dia, 7 por 24, então 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Não é simples conseguir pessoas para esses horários, para fazer esse trabalho. Então, eu acredito que cada região vai trabalhar com a sua realidade. Eu penso sim que algumas regiões, poder aquisitivo menor, eles tenham menos dificuldade de conseguir funcionários e a manutenção do frentista vai ser natural. E também penso que em outras regiões vai ser uma solução para melhorar o atendimento. Mas eu acredito que é o cliente que vai escolher se ele quer ser atendido ou não. E a gente tem na nossa região, principalmente aqui no Sul,
capacidade de absorver essa mão de obra no posto e em outras atividades econômicas que tem no nosso mercado à disposição, como na indústria, na construção civil, no serviço, no turismo. Enquanto o processo está parado, a rede continua fazendo estudos de como poderá colocar em prática o autoatendimento. Uma das ações é deixar o processo ainda mais automático, com o processo de pagamento feito pelo próprio consumidor, sem precisar de um operador. O planejamento futuro não prevê 100% do atendimento de um frentista. A ideia é que sempre tenha um operador auxiliando. A tendência é que a profissão se modifique. A gente acredita que o sistema que vai funcionar no Brasil é o sistema híbrido. Você vai chegar no posto e vai escolher: eu quero me atender ou eu quero ser atendido. Se você se autoatender, você vai ter um diferencial de preço. Se você quiser ser atendido, vai ter alguém lá para te atender e você vai pagar por isso. Nada mais justo. Frentista que vai estar lá no posto ainda, né, por muito tempo e sendo fundamental ainda nesse trabalho, vai estar monitorando e auxiliando as pessoas que precisam de ajuda para operar o equipamento, que têm dúvidas, que necessitam de uma ajuda, pessoas com necessidades especiais, aí, limitação de mobilidade, idosos, né, que às vezes precisam de uma ajuda. O frentista continua sendo fundamental nesse processo. Quanto às discussões e reivindicações que o self-service poderia reduzir os postos de trabalho atualmente ocupados pelos frentistas, entramos em contato com os representantes da categoria na região, mas não tivemos retorno. Os revendedores de combustíveis continuam os trabalhos para a liberação do autoatendimento no país. A gente tem outras ações impetradas em Brasília, em outros estados, né? Além do estado de Santa Catarina, do Paraná, Minas Gerais, São Paulo, então, e Brasília. A gente tem outras ações rodando aí que devem começar a gerar o entendimento geral de que realmente esse assunto precisa ser tratado, organizado de uma forma que não machuque a empregabilidade, que permita a liberdade de escolha e que consiga criar um plano de transição para a mudança que é necessária para a inovação e modernidade, não só do setor de postos, mas ao setor de mobilidade da sociedade, né? A nossa mobilidade acontece através do posto de gasolina. E quanto mais eficiente ele for e menor for o custo dele, é menor o peso para a sociedade, não é só para o empreendedor, é para todo mundo. Então é um ganha-ganha para todo mundo aí. O governo do estado de Santa Catarina entregou nesta semana novas viaturas caracterizadas para a Polícia Civil do estado. O investimento total é de 15 milhões de reais. Ao todo, 101 viaturas foram entregues. Os novos carros serão distribuídos em 3 regiões do estado. A iniciativa faz parte do processo de renovação da frota da instituição, com o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos policiais civis e, consequentemente, os serviços ao cidadão pelo estado. São 59 viaturas que são destinadas à Diretoria de Polícia do Litoral, 23 viaturas para a Diretoria de Fronteira e 19 viaturas para a Diretoria de Polícia da Grande Florianópolis. Essas viaturas elas servem para substituição, elas serão trocadas por viaturas acima de 5 anos e mais de 100 mil quilômetros, fazendo com que nossa frota atinja a idade média de 2017. Nossa frota atualmente está na idade média de 2013 e hoje ela passa a figurar com 2017. São viaturas extremamente modernas, viaturas preparadas para ostensivo. Geralmente, quando a gente usa a viatura ostensiva é quando o trabalho já finalizou, é uma investigação que gerou resultado e a Polícia Civil se faz necessário aparecer para que esse resultado seja colhido efetivamente e remetido ao Poder Judiciário. Esta foi a primeira etapa da entrega. Ao todo foram adquiridas 213 novas viaturas com investimentos de 31,7 milhões de reais. Na região, os municípios contemplados foram Florianópolis, Garopaba, Gravatal, Imaruí, Imbituba, Laguna, Palhoça, Pescaria Brava, São José e Tubarão. O processo de substituição da frota da Polícia Civil prevê a troca das viaturas com mais de 100 mil quilômetros em mais de 5 anos de uso. Nós vemos uma velocidade muito estonteante no que diz respeito
a melhoria de condição de trabalho. Recentemente, o governador Carlos Moisés conseguiu, numa compra histórica, 2.700 e poucas pistolas Glock 9mm. São pistolas que deixam o policial mais seguro, são viaturas que deixam o policial mais seguro e, consequentemente, deixam toda a sociedade mais segura. Essa é a finalidade dessas viaturas, atender o cidadão com a melhor efetividade prática possível. A Gol Linhas Aéreas anunciou esta semana que iniciará as operações no Aeroporto Regional Sul, em Jaguaruna. Serão 3 voos regulares semanais para São Paulo. Está previsto para setembro o início da operação da Gol Linhas Aéreas nos aeroportos Regional da Serra Catarinense, em Correia Pinto, e Regional Sul, em Jaguaruna. Serão 3 voos semanais, às terças, às quintas-feiras e aos sábados, com itinerário Guarulhos-Correia Pinto, Jaguaruna-Guarulhos. A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade destaca que o Aeroporto Regional do Planalto Serrano e o Aeroporto Regional Sul dividem atualmente a 2ª colocação como as pistas de maior suporte e resistência de Santa Catarina, o que possibilita a operação de aeronaves de grande porte. A instalação de uma antena de telefonia tem perturbado os moradores do bairro Ferraz. Um som ligado 24 horas por dia. Não deixa a vizinhança dormir. Nossa equipe esteve no local para conferir. É ouvindo esse som que os moradores do bairro Ferraz tentam dormir à noite. A instalação de uma antena de telefonia tem tirado o sono da vizinhança. Localizada a 200 metros da praia, a área costumava ser sossegada e o som de ondas predominava. Mas o ruído, advindo do motor da antena, tornou o ambiente insalubre. Uma inoperância, ignorância e um atropello aos vecinos de Garopaba. Desde planejamento, deram a licença para fazer este monstro aqui, que atropela a Garopaba entera, sobre todo si nós queremos uma Garopaba, que eles ontem estavam falando que era uma Garopaba sustentável. Isto, eu como licenciado em turismo, é a pior coisa que fizeram na história de Garopaba. Estraga tudo. Dona Magda é a moradora que vive mais próxima à antena. E ela se queixa, além do transtorno causado, do descaso dos responsáveis. É 24 horas sistematicamente. Os técnicos vêm de madrugada, fazem o barulho que tem que fazer, sabe? Não tem respeito nenhum com o ser humano. Porque não se tem paz, a gente dorme por exaustão. Vem assim várias pessoas da Vivo aqui e ninguém sabe nada, nada é com eles não sabem e o barulho continua. E o pessoal vem, eles falam alto, eles gritam, eles fazem barulho. Então assim, ó, tipo desaforo. O Manuel, que é um homem jovem, ele tá assim, ó, no estado de hipersensibilidade. Pela falta de respeito que nós estamos sendo tratados. Tá? Então Garopaba era um paraíso. Agora virou um inferno. Kátia já enfrentou um problema grave de saúde e teme a proximidade da antena. Os vizinhos alegam ter procurado a Prefeitura, a Polícia Civil e o Ministério Público, mas nenhuma atitude foi tomada até agora. E eles chegaram aqui, eles sequer colocaram uma placa dizendo engenheiro, tal. Quem são os engenheiros? Quem são os responsáveis? E cadê a parte da Prefeitura? E se tu vai construir um imóvel, se não tiver na frente, tu é multado. E o pessoal da antena não, locaram um pedaço de um terreno, que também a gente fica chateado pela falta de consideração do proprietário do terreno, que está nos expondo. Então tu vai para um lado, tu vai para a prefeitura, tu faz a medição, tu apronta, olha aqui, ó, fiz a medição, não está correto, está acima, eles não fazem nada. Ah não, tudo tem que esperar agora o setor tal, o outro setor, e assim eles vão levando. Só que eles esquecem que aqui são pessoas, são seres humanos. Né? Essa antena, ela não está no meio de rochas, ela está no meio de pessoas, de gente, né? Então nós estamos com muita dificuldade em relação aos grandes da telefonia. Entramos na casa da Kátia, que tem o pátio voltado para o motor da antena. Foi difícil até mesmo manter a conversa enquanto gravávamos. É impossível dormir, né? Ninguém dorme aqui a não ser com medicação.
de noite esse barulho, né? Eu tenho filmagens à noite, assim, é terrível. E os nossos quartos ficam aqui atrás, vai direto. Tu fecha a janela, tu fecha o vidro e o barulho dentro dos quartos permanece. Como a minha amiga falou, a gente não escuta mais o mar. O mar está a 210 metros. Nós deitávamos e ficava assim, ó, escutando o mar maravilhoso. Agora é só esse barulho, ele é predominante. Procurada, a prefeitura afirma que recebeu a denúncia dos moradores em maio e foi até o local fiscalizar. Foi levantado que a empresa responsável possui todas as licenças necessárias e opera de acordo com a legislação vigente. Então verificamos que todas as licenças necessárias já tinham sido tramitadas dentro do município e entregues de acordo com o solicitado. Tá? Então, assim, foi apresentado para nós tanto a licença ambiental, o impacto de vizinhança, tudo que caracteriza dentro da necessidade do projeto ser aprovado. Então, nessa parte, realmente, hoje, a empresa ela está regular. Mediante as recorrentes queixas da vizinhança, a fiscalização pediu um segundo teste de sonoridade para a Highline, empresa de São Paulo responsável pela antena, que ainda está no prazo de resposta. Hoje, dentro do município, o nosso código de postura ele é permitido até 60 decibéis. Tá? E foi nos apresentado 48 decibéis. Mas mesmo assim, como o município se importa muito com o bem-estar dos nossos moradores, nós pedimos novamente um outro teste de sonoridade em horários diversificados, tá? Que é esse que nós estamos aguardando, que a empresa nos entregue, para ter total certeza que realmente está dentro do que é permitido. Caso não esteja, com certeza a empresa será notificada a estar se normalizando dentro do que é permitido, tá? Enquanto isso, o barulho continua. A vizinhança está cansada da situação e faz um último apelo. Estão sendo respetuosos com todo o povo de Garopaba, estão sendo respetuosos com os moradores mais antigos de Garopaba e com todos aqueles moradores da história que já não estão mais aqui, mas deixaram este tesouro para nós desfrutar hoje em dia. Então eu sinto a responsabilidade que tenho que defender isso e por isso estou fazendo todo o possível. Então nós queremos que eles retirem a antena, que eles desliguem no primeiro momento, desliga tudo, porque nós estamos desesperados. Isso desliga e depois retire a antena. Nossa equipe procurou a empresa responsável pela torre, mas até o fechamento dessa edição não recebemos retorno. No início desta semana, foi aberta a campanha de vacinação contra a influenza e sarampo. Em meio a este período de aumento de casos de doenças respiratórias, as doses podem ser aliadas na prevenção. O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, transmissível e extremamente contagiosa. Muito comum na infância, podendo aumentar o potencial de complicações infecciosas em crianças desnutridas e menores de 1 ano de idade. Tudo isso pode ser evitado com a aplicação de uma simples dose. Nesta semana, foi aberta a campanha contra esta doença para crianças de 6 meses a menores de 12 anos de idade e trabalhadores da saúde. Além da vacinação contra o sarampo, também foi iniciada a etapa de imunização contra a influenza, sendo agora disponibilizada para todas as pessoas com idade acima de 6 meses. A gestão municipal planeja melhorar os índices de vacinação contra a gripe, já que com as baixas temperaturas, o número de doenças respiratórias tende a aumentar. Queremos fazer campanha, porque hoje estamos com, não só Garopaba, né, mas todos os municípios, estamos aí com um pouco mais de 50% da população vacinada, né, queremos chegar a 90%, no mínimo. Então a gente vai fazer de tudo aí, né, fazer o apelo à população que procure a sala de vacina, né, que tome essa vacina da gripe, até porque os casos respiratórios estão aumentando muito, né? Então é o cuidado da pessoa também, né, para poder evitar isso aí. Em Garopaba tem 2 pontos de vacinação, um ao lado da Policlínica e a outra atrás do CRAS, ao lado da lotérica, ambas no centro da cidade. A vacinação segue até o dia 24 de junho, ou até que zere o estoque. Atualmente, estão disponíveis mais de 3.500 doses. O interessado deve comparecer ao local com um documento de identificação com foto, cartão SUS e carteirinha de vacinação. A pasta planeja levar as vacinações para os bairros,
mas ainda não tem um cronograma anunciado caso isso aconteça. E vamos fazer campanha, e se tiver que ir para as unidades de novo, vamos de novo, já fomos para as unidades. Se tiver que ir, vamos de novo, vamos fazer a nossa parte, né? Como falei, pedir mais uma vez para a população que procure e faça a sua vacina. Bote não só a influenza, né? Que bote todos os tipos de vacina em dia aí. Pessoas acamadas, o familiar deve entrar em contato com a unidade de saúde do bairro e solicitar a vacinação. A aplicação deve ser feita, neste caso, por um agente de saúde, que vai se deslocar até a residência. O exemplo aí do ano passado, pelo motivo do Covid, o pessoal se cuidava, tinha os protocolos de higiene, né? Então, teve poucos casos de gripe, de influenza. E esse ano não, né? Como é mais liberado, o pessoal também está dando pouca importância, aí pega uma gripe mais fácil e aí sobrecarrega as unidades básicas, né? Então, a gente faz um apelo aí para que se cuide também, para não chegar ao ponto de pegar uma fila ou às vezes ficar internado no hospital, enfim, né? Todo cuidado é bom, né? Nesta semana, ocorreu a primeira audiência pública da revisão do Plano Diretor de Garopaba. A partir de agora, será iniciada as próximas etapas da atualização do planejamento urbano de toda a cidade. Nesta quarta-feira, na Câmara de Vereadores, foi apresentado para a população garopabense a metodologia dos trabalhos de elaboração da revisão do Plano Diretor de Garopaba. A apresentação foi feita pela Fundação Unisul, contratada pelo Executivo para os trabalhos de atualização do plano. Até o momento, já foi realizado 2 etapas do processo. A primeira foi as ações preliminares, nas quais foram montadas equipes técnicas e o núcleo de coordenação compartilhada, além de capacitações online. Esta foi a primeira audiência pública realizada. Sendo assim, o interesse da sessão foi de apresentar algumas etapas e processos, além de tirar algumas dúvidas da população. Hoje, de fato, se inicia o processo de revisão do plano diretor e é apresentada a metodologia de trabalho, o cronograma de trabalho ao público em geral, né? Hoje, de fato, propostas de alteração de plano diretor não teremos. Claro que hoje nessa audiência nós vamos ter o microfone aberto à população para fazer perguntas pertinentes ao que vai ser apresentado em relação à metodologia, sistema de trabalho, o papel de cada agente nesse processo. Aqui hoje a Unisul ela nos vai apresentar todo o cronograma que vai ser nas comunidades e depois os debates, né? Então esse é o nosso primeiro passo hoje. O processo de revisão do plano diretor deve ser feito a cada 10 anos. O último foi feito em 2010. Devido à pandemia, a revisão está atrasada há 2 anos. É com essa atualização que o município volta a discutir questões que afetam diretamente o desenvolvimento socioeconômico, ambiental, empresarial, utilização de espaços físicos, demandas da construção civil e outros debates importantes para o desenvolvimento sustentável e organizado da cidade. Para a realização do plano diretor, os 21 bairros foram divididos em 7 regiões. As próximas etapas devem ter a participação popular por meio de oficinas em cada uma dessas regiões. As oficinas de trabalho participativas, com a comunidade, ela faz parte de uma leitura comunitária, A gente precisa entender o processo da realidade do município, como ele está acontecendo hoje, como ele está desenvolvendo hoje, Então é muito importante essa percepção, essa visão da comunidade para o nosso resgate e depois a análise também com a nossa parte técnica, São nas oficinas que a comunidade participará mais diretamente das sugestões de atualização do plano diretor. Por isso a importância da participação popular. Então fique atento para as datas e locais de cada encontro nas 7 regiões. A primeira oficina de participação popular será realizada na região 1, na qual abordará as demandas dos bairros Campo Duna, Limpa, Grama e Ressacada. 2 dias depois, as discussões serão sobre os bairros Cova Triste e Canto da Penha. A região 3, que envolve as comunidades Encantada, Areias de Palhocinha, Palhocinha e Capão, será dia 27 de junho. A 4ª oficina acontece 2 dias depois, quando serão tratadas as demandas dos bairros Ambrósio, Pinguirito e Praia da Silveira. Já as demandas do Centro e Ferraz serão discutidas no dia 6 de julho.
A 6ª oficina discutirá os assuntos de Areias do Macacu, Macacu, Quilombo do Fortunato, Costa do Macacu. Será no dia 11 de julho. Para finalizar, no dia 13 de julho, Siriú e Gamboa serão abordados na 7ª oficina de participação comunitária. O resultado de cada oficina, ele é o painel. No momento que você está fazendo a dinâmica de grupo, né, você vai separar, dependendo da quantidade de pessoas, vai ter 5, 6, 10 grupos, discutindo entre si possibilidades, problemas que existem ali, vai gerar ideias que serão postadas num grande painel. E essas ideias é que serão os resultados que a gente vai ver de cada região. Então, claro, vai surgir provavelmente ideias parecidas numa região, na outra também pertinentes iguais. Então, vai surgir muitas que são iguais e que acontecem em todas as regiões, ou específicas de um determinado bairro. Então, o resultado da oficina mesmo é o grande painel com as ideias da visão comunitária. Após a realização das oficinas, voltam a acontecer as reuniões técnicas e audiências públicas. Deve acontecer mais 5 encontros com os integrantes dos grupos de trabalho. Essas sessões não serão abertas ao público, apenas para o Núcleo de Coordenação Compartilhada e equipe técnica municipal, além da Fundação Unisul. Em 10 de agosto será realizada a 2ª audiência pública, onde serão apresentados os esboços de como será a atualização do plano diretor. Isso porque é nela que o grupo pretende apresentar as discussões que tiverem em cada uma das 7 regiões. Então ali nós vamos estar expondo esses resultados, para que todos tenham conhecimento em cima das ideias, né, das contribuições que a população trouxe. Na 3ª audiência pública, então, essas contribuições serão organizadas em tabelas de estratégias, diretrizes e ações. Então, a ação é o desmembramento de como aplicar no município, né? Como que eu vou elaborar um projeto, por exemplo, de uma escola, de uma creche, de um posto de saúde que tem necessidade em determinado bairro. Embora as oficinas tratem de cada bairro, elas serão abertas para toda a comunidade. Sendo assim, quem tiver interesse poderá participar de todas as reuniões comunitárias. Mas você tem a liberdade de participar de todas, né? É aberto à população em geral. Para a gente também pensar como o município, né, de forma coletiva, né? Os resultados das melhorias não vêm de forma individual, né? É sempre pensando no benefício de todas as pessoas, do coletivo. As pessoas têm que passar das audiências públicas nas suas comunidades. Eles têm que comparecer, isso é muito importante. É eles que vão criar esse novo plano diretor. Feito essas etapas com a participação comunitária, segue então a parte de diretrizes e propostas, para no fim a criação de 9 minutas, que serão levadas até a Câmara de Vereadores. A expectativa é que todo esse processo termine em novembro. Tem novidade na programação da Pix TV. Na última quinta-feira, os assinantes do canal 11 do TMW Pix, CDN TV, Gigo TV e NX Play, em todo o Brasil, puderam conhecer o Memorize, programa que relembra e reúne as melhores reportagens produzidas pela nossa equipe. A apresentação fica por conta da jornalista Clarissa Sé e os bastidores da primeira gravação você confere agora aqui no Pix Notícias. Luz, câmera, ação. Tem novidade na programação da Pix TV. E quem está sempre na sintonia do nosso canal pôde conferir a estreia do Memorize, o programa TBT aqui da Pix. E a gente acabou fazendo essa seleção, então, do que a gente achou que seria mais legal de rever. Que a galera, enfim, algumas matérias que foram especiais ali, Garopaba 60 anos, Festa da Tainha, tudo isso a gente vai poder rever no Memorize. Toda quinta-feira, a partir das 8 da noite, tem programa inédito. Em cada um deles, iremos rever reportagens de grande impacto produzidas para o Pix Notícias e também os melhores momentos dos convidados que passaram pelos nossos podcasts e programas de entrevista. Quinta é dia de TBT, é dia de relembrar.
Então a ideia a gente trouxe da rede social, da internet, que é hoje a nossa segunda tela, né? Então a gente fez o caminho inverso, trouxe o TBT da internet para a nossa primeira tela, que é o canal de TV. Então nesses 4 anos de operação a gente tem muito conteúdo que já foi produzido e está nos nossos arquivos. E a gente pediu para a Clarissa fazer essa reviravolta nos nossos arquivos, rever aquilo que já foi exibido no canal e que pode ainda ser de relevância para a nossa audiência, né? Claro que os conteúdos factuais, eles vão continuar sendo exibidos dentro dos telejornais ao longo da programação. Esses conteúdos que estão no Memorize são conteúdos de relevância, conteúdos já produzidos das diversas temáticas que a gente já abordou, no turismo, até mesmo no telejornalismo, na cultura local, na história, conteúdos que ainda são relevantes para a nossa audiência em todo o Brasil. Eu tô aqui na porta do Estúdio 1, onde a Clarissa tá gravando o Memorize agora, e a gente vai ali conhecer um pouquinho dos bastidores deste programa. Te convido a entrar comigo, licença, Clarissa. Vou atrapalhar um pouquinho aqui a gravação, pra gente saber como é que tá vindo o Memorize aqui pra Pix TV, como é que vai ser esse programa. Então, o Memorize vai ser um programa onde a gente vai relembrar, reassistir as matérias mais legais já feitas aqui na Pix. Vão ter desde quermesses, a festas, entidades, eventos culturais. Tudo que de mais legal que já passou aqui, a gente vai poder rever nesse programa. A nossa equipe aumentou muito, né? A Clarissa é uma nova estrela que chegou recentemente, ela vai estar em outros projetos também, como Lugares do Sul, que volta ainda neste semestre com uma nova roupagem, e a gente está ampliando a nossa programação. No share de audiência, hoje a Pix TV, nas plataformas que a gente distribui, a gente consegue medir que a gente é o segundo ou o primeiro, às vezes a gente está em primeiro lugar dos canais de TV por assinatura. A gente só perde para as grandes redes abertas, que são as 5 redes nacionais, e a gente está sempre liderando na audiência. E com essa audiência qualificada, a gente tem um compromisso ainda maior de levar um conteúdo de qualidade, de ampliar a grade de programação e de buscar novos profissionais e também novos produtos. O Memorize é só um produto novo que chega, a gente tem outras ideias que em breve a gente estará divulgando ao longo da nossa programação. Chegou a hora de saber sobre as atualizações do tempo. As temperaturas caíram muito na região sul do país e agora nós vamos saber até quando esse frio predomina. Olá Marcelo, olá para você que acompanha o Pix Notícias. Uma massa de ar polar proveniente da Argentina avançou já desde as primeiras horas deste sábado nos 3 estados do sul, deixando as temperaturas bem baixas, e a tendência é que essas temperaturas sigam baixas até a próxima segunda-feira pelo menos. Essa é a segunda massa de ar polar que vem atuando no ano de 2022. A primeira foi aquela de maio, só que a diferença é que aquela era uma frente úmida e ocasionou neve. E essa é uma frente de ar polar seca, então não há risco de neve, teremos dias ensolarados. Obrigado, Eduardo. E agora chegou o momento do comentário político. O jornalista Tiago Pereira já está aqui comigo e hoje o assunto é a redução do preço dos combustíveis. Mesmo o governo zerando os impostos, parece que ainda tem gente lutando contra isso. É mesmo, Tiago? É isso mesmo, Marcelo. Parece que algumas pessoas perderam o sentido da realidade. Olá para você e para a nossa audiência qualificada da Pix TV. Bastou a decisão vir do presidente Bolsonaro para a parcela da grande mídia e, claro, dos partidos de esquerda criticarem a decisão. Poucas vezes neste país estamos vendo o tamanho absurdo de como a imprensa tem analisado, se é que cabe a ela fazer isso, a decisão do governo de ajudar os brasileiros em aliviar os bolsos com relação ao preço da gasolina. Tem economista dizendo que a decisão empurra a inflação para 2023, que é estelionato eleitoral. Mas só não dizem a verdade. O governo está a serviço da população e não ao contrário. O que quero dizer é que nós temos que inverter a curva e reduzir cada vez mais a carga tributária. Sim, porque trabalhamos 149 dias no ano só para pagarmos impostos. Se há outro caminho para reduzir a carga tributária a não ser reduzir os impostos, então apresentem as sugestões.
A amnésia toma conta também quando esquecem que tivemos presidentes que, além de permitir que a Petrobras fosse assaltada, interferiram diretamente na política de preço, mascarando os valores para fingir que seus governos estavam economicamente bem. Decisão que não empurrou a inflação para 2023, como estão supondo agora, mas sim nos trouxe sérias consequências, pelo menos nos últimos 8 anos. Então, o que eu quero dizer é que estão remando contra a maré. Querem descredibilizar o presidente da República por atos legais. Querem vender manchetes, aí sim negacionistas, como eles gostam tanto de dizer, distorcendo os fatos. Teve um famoso comentarista aí que chegou a dizer que a gasolina não vai baixar só para o pobre, vai baixar também para os patrões. Como assim? Temos que ter agora preços diferenciados dependendo da classe social ou profissão do cidadão? Chega a ser ridículo o que se diz por aí, Marcelo. E ainda sobre esse assunto, mesmo com a compensação proposta aos estados, os governadores não estão contentes. Pois é, Marcelo, inacreditável, não é mesmo? A agiotagem que os estados sempre fizeram conosco, cobrando ICMS de um valor presumido, gerou nos últimos anos aí os cofres dos estados bilhões e bilhões de reais que ficaram sobrando. Tinha governo até com dinheiro em caixa. Agora, quando é preciso rever esse absurdo, os governadores reclamam e dizem que faltou debate nessa decisão. Ora, todos sabemos que o que não faltou foi tentativa do governo federal em negociar com os estados a redução do ICMS, ou pelo menos a cobrança justa sobre o preço que eu, você, nós, toda a população Brasil afora paga nas bombas. Para vocês terem uma ideia do montante que eu estou falando, o Ministério da Economia pretende injetar nos estados, por meio de compensação, o valor de 25 a 50 bilhões de reais. E os estados, por meio da confederação, alegam que não compensa nem a metade. Depois, os governadores saem tocando terror, alegando à população que vai faltar investimento em saúde, educação e por aí vai. Bom, isso já falta, né? Mas isso é mentira. Sim, porque os repasses obrigatórios do governo federal para a saúde e educação estão mantidos. O ICMS, esse imposto que deixará de ser recebido e o governo federal pretende repassar direto aos estados, cai diretamente no cofre das fazendas estaduais. Claro que a receita reduzirá, ou seja, a arrecadação irá cair. Mas fato também que precisamos que o Estado cumpra o papel de gestão e busque equilibrar as contas, reduzindo, quem sabe, os cabides políticos, as regalias e investindo mais cada vez no que precisa. Marcelo, por hoje é só, volto na próxima semana. Obrigado, Tiago. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação 24 horas no canal 11 do TMW Pix e em nossos parceiros que distribuem nosso canal em todo o país. Acompanhe nossas reportagens e também as novidades da nossa programação em nossas redes sociais. Nosso endereço é @PixTVHD. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima edição.